Chegou o mês de julho! E aí, vamos para a nossa aula de português? Hoje a gente vai conhecer uma história que, na verdade, vocês já conhecem. A gente só vai relembrar, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa história. Quem aí conhece a história do Patinho Feio? Levanta a mão para mim. E aí, vocês conhecem? Eu conheço a história do Patinho Feio. A Pro vai contar ela para vocês. A história do Patinho Feio, ela é o seguinte: é uma história que ela foi contada há muito tempo. Muito tempo, tá? Então agora, a história era assim. Acompanhem com a Prof lá na página 52, tá bom? Então vamos lá. Era verão quando nasceu o Patinho Feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram se tratar de um ovo de peru, que por acaso caíra num ninho de pata. Que pato mais feio! Ouvia ele quando sua mãe o levava pelo quintal. As outras aves riam, caçoavam de seu talento, de seu tamanho, e tentavam bicá-lo. O Patinho Feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Como você é feio, disseram-lhe também. Mas aceitaram sua companhia, contanto que ele jamais se casasse com uma pata selvagem. O Patinho Feio não queria se casar. Desejava apenas um lugar para ficar. Decidiu partir novamente, aceitando um convite dos gansos, que o chamaram para voar. Você é feio demais, comentaram os gansos. Você é tão feio que acabamos gostando do seu jeito. Mas, antes que o Patinho Feio alçasse voo, seus novos amigos foram mortos por caçadores. E ele se viu só mais uma vez. No final do outono, o Patinho Feio foi parar na casa de uma camponesa e de novo foi obrigado a partir. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos e não um patinho desengonçado como ele. Durante o frio do inverno, o Patinho Feio, solitário e desamparado, quase morreu. Mas foi salvo por um camponês e sua família, que só aquele também não se tornaria o seu lar, porque os filhos do camponês não paravam de atormentá-lo. Quando chegou a primavera, cansado e triste, o Patinho Feio avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam num rio. Aproximou-se e pela primeira vez olhou para as águas e viu seu reflexo. Descobriu que era um cisne como eles. Por um instante ele lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois moveu as asas que brilhavam sobre e também, pela primeira vez, sentiu-se feliz. Então essa é uma história do Patinho Feio. Será que vocês conhecem alguma outra contação dessa história? Será? Lembra que a prof explicou para vocês que cada autor escreve a história de uma maneira diferente? Ela pode ter alguns detalhes diferentes, certo? Agora, na página 54, a história original do Patinho Feio ela foi escrita há mais de 100 anos por Hans Christian Andersen, tá? De lá para cá, muitos escritores, como a prof falou, recontaram essa narrativa, essa história, e cada um de uma maneira. Será que a versão que eu li é diferente daquela que vocês já conheciam? Será? Eu conheço essa história, mas eu também conheço outras. Tem algumas que o patinho ele não vira cisne no final, tem algumas que ele fica mais tempo na casa de alguém.
Tem algumas que ele é mais maltratado. Então, depende de quem vai contar a história, né? Do autor que escreveu. Será que vocês conheciam essa? Quem aí de casa será que conhecia? Será que a Maju conhecia essa que a prof contou? E a Beatriz? Nessa história, o Patinho Feio experimentou diversas emoções, né? Ele ficou triste, alegre, ele ficou sozinho, ele sentiu solidão, desamparado. Agora eu quero que com lápis de cor, lá no texto, o momento que você achou mais emocionante da história, vocês vão pintar, tá? Então você vai voltar no texto, certo? O Patinho Feio, lá do começo. E aí você vai ver qual é a parte que você achou mais emocionante, que para você foi mais emocionante. Então você vai pegar um lápis de cor, de qualquer cor, e você vai pintar essa parte, ok? O Patinho Feio ele foi maltratado por outros animais, né? Apenas porque ele era diferente deles. E infelizmente, gente, na vida real, há pessoas que também maltratam as outras pessoas porque acham que elas são diferentes. Ali está perguntando o que você pensa sobre isso. Ele falou para vocês sobre empatia, que é se colocar no lugar do outro. Às vezes o outro não é como a gente, né? Ninguém é igual. Às vezes a gente tem muita afinidade com algumas pessoas. E só porque as pessoas pensam diferentes, às vezes a gente maltrata, né? Tô falando a gente, o ser humano, tá? Não tô falando a prof nem vocês. Estou falando nós, seres humanos. Então, o que a gente pode estar fazendo, nós, seres humanos? Tentar se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que fizesse a mesma coisa comigo? Será que eu ia me sentir bem sendo maltratado? Às vezes a gente xinga um amigo, às vezes a gente fala, não deixa ele brincar, fala mal. E são coisas que não são legais, então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então eu quero saber o que vocês pensam disso. Será que, né, maltratar o outro é legal? Não, né? Eu tenho certeza que todo mundo pensa sobre isso também. Que vocês são crianças muito inteligentes e capazes, né? E vocês são crianças muito boas. Então, maltratar o outro não é legal de nenhuma maneira. Nenhum ser vivo, na verdade, né? Então, tá. Então, pensem sobre isso um pouquinho. E aí a gente vai começar a fazer as próximas atividades. Certo? Então, a gente vai fazer um diálogo com texto, uma interpretação de texto sobre o texto do Patinho Feio, na página 55. A primeira atividade é sublinhar no texto as palavras que você não conhece o significado, tá? Aí ele está dizendo que o professor escreverá essas palavras, né, ali para a gente fazer a procurar o significado. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês sublinharem as palavras, certo? E colocarem ali quais são essas palavras, tá? E procurarem o significado delas. Ai, prof, mas meu dicionário não está comigo. Pode pesquisar na internet. Na internet tem dicionários online, certo? As palavras que vocês não sabem o significado, ok? Então, vocês vão escrever elas ali e pôr o significado. Combinado? Na 2, o Patinho Feio, ele saía com a sua mãe para o quintal, mas ele era maltratado por todos à sua volta. Por que isso acontecia? Por que ele era maltratado? Será que ele era igual aos outros? Ou é porque ele era dos outros? Então, pensem um pouquinho para a gente responder. E o que ele decidiu fazer para resolver essa triste situação? Será que ele ficou ali e ele falou para os outros que não gostava? Ou será que ele fugiu? Ele foi procurar um outro local? Será que ele foi procurar um outro local? E será que ele ficou feliz no outro local? Ou será que ele teve que ir procurando os locais? Então, vamos relembrar da história que a prof contou, certo? Na 3, desde que ele saiu de casa, coisas diferentes aconteceram com o Patinho Feio, a gente já sabe. Eu quero que vocês numerem os quadrinhos abaixo de acordo com a sequência da história. Então, ali, eu quero que vocês façam primeiro, que a gente vai corrigir essa depois. Será que durante o inverno ele foi salvo por um camponês e sua família? Será que isso aconteceu primeiro? Ou será que ele aceitou o convite dos gansos que chamaram ele para voar? Ou será que ao ver o seu reflexo na água ele descobriu que era um lindo cisne e ficou muito feliz? Ou será que isso foi o último? Então vocês vão colocar. Ou será que ele encontrou-se com alguns patos selvagens que logo aceitaram a sua companhia? Ou
o patinho feio não ficou na casa da camponesa porque ela queria uma pata que botasse em ovos? Então, agora eu quero que vocês parem um pouquinho. Dá para voltar no texto e ver o que aconteceu primeiro. Ah, aconteceu tal coisa. Vai colocar número 1. Ah, depois, número 2. Certo? Então, dá uma pausa, faz para a gente corrigir. Ok? Então, vamos lá? Vamos corrigir? Então, ali na primeira, né? O que ele decidiu fazer para resolver a situação? O patinho, ele resolveu fugir, infelizmente, né? Ele não falou para eles que ele não gostava e que ficou ali. Não, ele fugiu. Na 3, vamos ver se vocês acertaram aí de casa. Será que o Luiz Francisco acertou? Será que o Bruno Modolon acertou? A Cecília? A Sofia Portela? A Rafa? Então, vamos lá. A 1, ele encontrou-se com alguns patos selvagens que logo aceitaram sua companhia. E aí, quem colocou essa? Se não colocou, já dá para corrigir, certo? A 2, ele aceitou o convite dos gansos que chamaram ele para voar. E aí, quem acertou essa? Pedro acertou essa? Lorenzo? A 3, o patinho feio não ficou na casa da camponesa porque ela queria uma pata que botasse ovos. E aí, acertaram essa? Alejandro acertou essa? Ana Luísa? A 4, durante o inverno, ele foi salvo por um camponês e pela sua família. Será que a Isadora acertou essa? Isa acertou? Valentina? E a 5, ao ver seu reflexo na água, ele descobriu que era um lindo cisne e ficou muito feliz. Gabi acertou essa? Manu? Essa é mais de boa, né? Quem não acertou vai poder corrigir agora, ok? Não tem problema, só fazer de novo. E eu peço que vocês voltem no texto também e vejam onde vocês erraram. Qual foi a parte que vocês erraram, certo? Agora, na página 56, na 4, é o seguinte. Na história do patinho feio, a gente percebeu que a passagem do tempo ela é feita pela referência das estações, certo? Então, teve a primavera, o verão, o outono e o inverno. Quero que vocês desenhem em cada quadro o acontecimento indicado pela informação apresentada no texto. Então, por exemplo, vamos ver ali, ó. Era verão quando nasceu o patinho feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram se tratar de um ovo de peru. Então, agora vocês vão desenhar a cena do verão, certo? Na estação do ano, que foi quando ele nasceu. Então, vocês vão desenhar o patinho feio nascendo de um ovo bem grande no verão. Ok. Agora, no final do outono, o patinho feio foi para a casa de uma camponesa. Então, no final do outono, quer dizer que as folhas caíram, certo? Vocês vão desenhar ele indo para a casa da camponesa. Na outra, durante o inverno, o patinho feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Então, inverno, frio, certo? Vocês vão desenhar a estação do inverno, né? E ele sendo amparado pelo camponês e a sua família. E chegou a primavera, tá? E cansado e triste, o patinho feio avistou as aves mais lindas que nadavam no rio. Quais eram as aves? Os cisnes. E também chegou a primavera, ou seja, a estação das flores, para que vocês desenhem, ok? Então, é uma resposta pessoal, cada um vai fazer um desenho da maneira que vocês conseguirem. Caprichem e não esqueçam de pintar. Bem lindo, tá? Agora, na página 57, você acredita que essa história se passou em uma semana, um mês ou um ano? E por quê? Vamos pensar um pouquinho. Uma semana tem 7 dias. Será que as estações do ano passam em uma semana e um mês? Não, né? Quanto tempo demora para passar todas as estações do ano? Em um ano a gente tem todas as estações. Então, quanto tempo demora para passar? Isso mesmo, um ano. Por quê? Porque não demora um mês para passar as estações, demora um ano inteiro. Na 5, ao avistar lindos cisnes que nadavam no rio, o patinho feio, pela primeira vez, olhou para as águas, viu seu reflexo e descobriu que era um cisne como eles. Eu quero que você descreva com as suas palavras o sentimento do personagem ao fazer essa descoberta. Lembra que ele ficou no final, ó, até vou ler de novo para vocês. Ó, no final,
Ele descobriu que era um cisne como eles. Por um instante, lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois, ele moveu-se as asas, brilhando sobre o céu, e pela primeira vez ele sentiu-se feliz. Então, agora vocês vão colocar com as palavras de vocês. Como que ele se sentiu ao fazer essa descoberta? Primeiro, ele ficou relembrando das coisas ruins e depois ele ficou muito feliz. Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês, certo? Na 6, vocês vão reler o final da história. Depois moveu as asas que brilhavam sob o sol e também pela primeira vez sentiu-se feliz. Nesse momento, por que o patinho feio estava feliz? Será que ele não achou a família dele? Ou será que ele se sentiu acolhido e igual àqueles cisnes? Então, vamos pensar um pouquinho. Quero que vocês respondam para a gente corrigir agora, ok? Então, vamos corrigir. Você acredita que essa história se passou em uma semana, um ano ou um mês, né? E por quê? Essa história ela se passou em um ano, como a prof já tinha falado, porque ao longo do tempo foram passando as estações do ano. Na 5 é uma resposta pessoal, certo? Mas ele passou por um momento de alegria no final, certo? Ele pensou, né, naquelas coisas ruins e depois ele viveu um momento alegre. E na 6, por que o patinho feio estava feliz? Porque ele descobriu que era um cisne e que ele havia encontrado as outras aves iguais a ele. Muito bem. E aí, conseguiram fazer as atividades? Legal essa história do patinho feio, né? Eu adoro essa história. Então, espero que vocês tenham gostado, relembrado dessa história. Resolva com atenção, caprichem na letra, cuidem da apostila de vocês. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes, tá? Não esqueçam disso. Beijinhos e até a nossa próxima aula.